Dando continuidade então ao conteúdo de avaliação da potência aeróbica, agora vamos falar de interpretação e cálculos metabólicos. Eu dividi esse conteúdo em 10 passos e a gente vai apresentar os 10 passos nesse momento. Então, quais foram os 10 passos que eu defini? Então, a gente vai realizar o teste de potência. Para a gente realizar o teste de potência, a gente tem que lembrar daquela aula de anamnese e avaliação pré-exercício. A partir daquele instrumento do colégio americano, a gente vai decidir que tipo de teste e que tipo de intensidade esse meu cliente, o meu aluno, pode iniciar, né, ou realizar. A partir dessa fase, a gente vai escolher o teste cardiorrespiratório. A gente apresentou para vocês aí uma infinidade de testes, testes que não requerem equipamentos, testes que requerem uma pista, testes que requerem uma estrutura mais organizada, um laboratório, ou então mesmo uma estrutura física, e requer uma esteira, ou requer um banco, ou requer dependendo do tipo de teste que vocês pretendem realizar. Mas existe uma infinidade de testes, então você tem que escolher um teste cardiorrespiratório e geralmente a gente escolhe o teste baseado no que a gente tem de possibilidade e o que o cliente pode realizar. A partir de então, o terceiro passo seria seguir todas as orientações do teste, né, do procedimento, do protocolo. É muito importante seguir as orientações como se fosse uma receita para que você consiga garantir a validade do teste, garantir que ele vá funcionar de maneira adequada para aquela população que você está aplicando. É importante lembrar que quando a gente descreve o teste nos vídeos anteriores e indicamos a faixa etária que o teste foi validado, isso é muito importante também para que a gente utilize populações muito próximas ao que o teste foi testado. Então é importante que vocês façam isso. Uma quarta orientação, um quarto passo, né, é executar o teste e calcular o VO2 máximo. O quinto passo, a partir do VO2 máximo relativo, que a maioria dos testes nos fornece, a gente vai classificar a condição da aptidão aeróbia a partir de uma tabela que a gente vai mostrar quando a gente for executar os passos daqui a pouquinho. O sexto passo, transformar o VO2 máximo em relativo em absoluto ou vice-versa, porque tem alguns testes que nos fornece o VO2 máximo absoluto, então a gente tem que converter no relativo para classificar a condição da aptidão aeróbia, lembrando que somente o VO2 relativo me dá a possibilidade de classificar a condição da aptidão aeróbia. O sétimo passo é transformar o VO2 relativo em METS máximo. Aí vocês podem estar me perguntando, para que tanta transformação? É porque o VO2 absoluto me fornece uma informação, o VO2 relativo me fornece uma informação, e o VO2 e o METS máximo me fornece outra informação. E eu posso utilizar o VO2 máximo relativo e o METS máximo para a prescrição de exercício. Então, eu acho que vale a pena a gente trabalhar com essa possibilidade. O oitavo passo é calcular todos os percentuais de intensidade a partir do máximo. Que aí você vai ter uma planilha ou uma tabela gigante com as informações detalhadas por zona de intensidade. A gente vai mostrar isso. Depois, o nono passo é transformar aquele VO2 relativo ou o VO2 de carga, né, também conhecido como VO2 de carga, em velocidade de treino ou carga na bicicleta, porque a gente consegue mostrar para o nosso cliente, o nosso aluno, qual velocidade que ele deve estar executando naquele treino, com a intensidade de 70% do VO2, por exemplo. Você não vai falar com ele que ele vai fazer uma atividade a 30 ml por quilo por minuto. Você vai passar uma velocidade de esteira ou uma carga na bicicleta que ele vai, em teoria, estar naquela intensidade programada para aquele dia. E o décimo passo, que é muito interessante para o aluno, é conhecer o dispêndio energético da atividade que ele está fazendo.
principalmente para o aluno que tem programa nutricional, você tem alguma parceria com nutricionista, para saber de fato, ou de maneira um pouco teórica, qual que é o dispêndio energético diário daquele aluno e qual que é o dispêndio energético da atividade para programar a dieta dentro de um cronograma adequado. Bom, então esses são os 10 passos. A gente vai passar agora por cada um desses passos para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, olhando para... eu construí um caso clínico para a gente poder entender um pouco. Então, o primeiro passo é fazer aquela avaliação pré-exercício, proposta pelo Colégio Americano. Esse indivíduo ele tem 35 anos, é do sexo masculino. Ele realiza exercício físico de 4 a 5 vezes por semana, entre 35 e 40 minutos. Ele não relata doença e nem sinais e sintomas, para aquelas perguntas que a gente já conhece, eu já falei em videoaulas anteriores. A massa corporal dele é de 74 quilos. A pressão arterial de repouso dele é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ele relata uma boa adaptação ao ergômetro. Ele diz que já está adaptado a fazer atividade física no ergômetro. Então, baseado nessas informações aqui, a gente sabe que ele é um cliente que pode fazer teste máximo, teste submáximo e pode fazer atividade física leve, moderada e vigorosa, né, segundo aquele instrumento do Colégio Americano. Como eu tenho a disponibilidade de uma esteira que executa o protocolo de Bruce, então eu vou fazer esse protocolo de Bruce. E o protocolo de Bruce, ele pede que sejam 8 estágios. Cada estágio tem uma inclinação e tem uma velocidade já pré-programada, até a fadiga do indivíduo, ou até a interrupção solicitada pelo próprio avaliado ou interrompida por algum sinal e sintoma que venha acontecer durante o teste. Como ele é um homem ativo, eu vou utilizar essa equação aqui, ó, a partir do teste, que pega o tempo que a pessoa realizou, o total do tempo que ela realizou o teste, tá? Então, a gente vai seguir o caso clínico aqui. Bom, então a gente escolheu o teste máximo de Bruce, indireto, e aí a gente vai executar o teste, né? Então, ele executou o teste, eu fui acompanhando o teste, ele completou o 6º estágio, e no final do 6º estágio ele pediu que encerrasse, quando estava iniciando o 7º. Então, encerrou, eu parei. Então, total do tempo de teste, 18 minutos. Como é que eu cheguei a esse tempo? Se cada estágio tem 3 minutos, 3 vezes 6, 18. Eu acompanhei a frequência cardíaca dele, durante o teste foi 193 batimentos. A PA dele fui acompanhando, deu 225 por 60 milímetros de Hg. E a percepção subjetiva dele foi 19 no final do teste. Bom, agora eu vou executar o cálculo do VO2. E aí eu vou colocar a equação aqui e vou substituir pelo tempo. Fazer a substituição que vocês já sabem há muito tempo fazer isso. Então, fiz a conta e aí deu 66,1 ml por quilo por minuto. Se eu quiser agora fazer o outro passo, que é classificar a condição da aptidão aeróbia do indivíduo, eu vou clicar aqui, vai aparecer a tabela e aí eu vou olhar para cá. Ó. O cara tem 35 anos, ele é homem, 35 anos e tem um VO2 de 61. Então, ele tem um VO2 superior à média populacional. Então, ele está muito acima da média. A média seria o bom aqui, né? E ele tem 61. Ele é muito maior do que o superior. Então, ele tem uma boa aptidão aeróbia, né? Ele tem uma excelente ou superior aptidão aeróbia. Esse termo ficou meio estranho na tradução, mas é o termo que a gente tem. Então, esse cara está muito bem, né? Teoricamente, ele é um cara muito bem condicionado. E dando prosseguimento aqui agora, então já tem o VO2, nosso VO2 relativo, já classifiquei a condição da aptidão aeróbia dele. Agora vou para o 6º passo, que é transformar o VO2 relativo em VO2 absoluto. Para achar o VO2 absoluto, eu vou pegar o VO2 relativo, multiplicar pela massa corporal do indivíduo e dividir por 1000. Então, fazendo a conta, esse cara, durante uma atividade máxima dele, ele gasta
0,89 litros de oxigênio por minuto. Isso que o VO2 máximo absoluto me dá de informação. Eu peguei o VO2 máximo dele, transformei o VO2 máximo relativo em absoluto. Bom, agora o sétimo passo é converter então agora o VO2 máximo relativo em METs. Então eu peguei, a gente sabe que naquela relação METs que vocês viram em fisiologia, que um MET é igual a 3,5. Então eu vou pegar MET é igual ao VO2 relativo dividido por 3,5. Eu poderia ter feito uma regra de 3 aqui para ficar demonstrar o quanto que um vale e o quanto que o outro vale, mas eu preferi fazer direto o VO2 relativo dividido por 3,5, é a mesma coisa. Eu achei que em uma atividade máxima esse indivíduo consegue acelerar 18 vezes o metabolismo de repouso. 18 vezes. Então é uma pessoa muito bem condicionada. Bom, aí o oitavo passo é calcular os percentuais de intensidade. Existem várias tabelas, várias recomendações, diferentes proposições do que é muito leve, do que é leve, do que é moderado, do que é vigoroso, do que é muito vigoroso, do que é máximo, para você fazer o cálculo, né? Eu utilizei essa referência aqui, que é uma referência proposta pelo Colégio Americano e que traz as intensidades relativas e as intensidades absolutas por faixa etária. Tá? A intensidade absoluta que está em METs e a intensidade relativa aqui, a gente tem o VO2 de reserva, a gente tem o VO2 máximo, a gente tem a frequência cardíaca máxima e a gente tem a escala de Borg, que são intensidades relativas. Então, eu peguei essa coluna aqui e transferi para cá. Então, nós temos aqui que uma zona muito leve é abaixo de 36% do VO2 máximo, a moderada, a leve de 37 a 45, a moderada de 46 a 63, a vigorosa de 64 a 90, a muito vigorosa de 91 até 99, vamos dizer assim, e a máxima acima de 100, tá? Para fazer esse cálculo aqui é muito simples para achar o VO2 para cada uma dessas intensidades aqui. Então, se aqui é 36%, né? Então, eu vou pegar o VO2 de carga, vai ser igual ao VO2 máximo versus a intensidade. Qual que é a intensidade que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a intensidade a 36%. Então, eu vou multiplicar esse 36 aqui vezes o VO2 máximo do indivíduo. E vou encontrar que o VO2 de carga dele deu 23,8 ml por quilo por minuto. Então, a 36% eu espero que ele consuma essa quantidade de oxigênio aqui por quilo por minuto. E eu vou fazer para todas as intensidades, né? Eu faço para 36, eu faço para 37, eu faço para 45 e eu vou achando os valores de zona de intensidade. Então, se o cara vai fazer uma atividade moderada, ele tem que estar entre 30,4 a 41,6. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso é que eu falar com o meu aluno assim, olha, você vai fazer uma atividade hoje a 30,4 ml por quilo por minuto. Ele não sabe o que representa isso, né? Então, o Colégio Americano desenvolveu equações que convertem o meu VO2 de carga em velocidade na esteira ou velocidade de caminhada, de corrida, né? Vai depender do que você quer fazer, ou até mesmo em carga na bicicleta. Então aqui é uma planilha já pronta que a gente construiu, que já faz o cálculo de todos os parâmetros, né? Mas o que interessa para a gente aqui é o de velocidade. Então eu consigo calcular a velocidade, a gente vai detalhar isso quando a gente for falar de prescrição de exercício, mas você pode ver que eu posso passar para o cliente, olha, você pode fazer uma atividade hoje de 8,1 a 10 km por hora, a 11, aí a senhora vai estar na faixa moderada, né? Então eu consigo prescrever de maneira mais concreta, passando a velocidade com que o aluno vai fazer.
Observem que essa zona de vigorosa ela é muito ampla, né, de 64 a 90. Então ele pode fazer uma atividade de 11 a 16,8 km por hora. Então, numa periodização, você pode brincar dentro dessa zona vigorosa, né, trabalhar mais próximo da velocidade superior. Aí vai depender do que você deseja, do que o aluno deseja, né, de como você enxerga essa questão da periodização para clientes de personal, para clientes de academia. Mas é possível você ter essa tabela para cada indivíduo, basta que você conheça o VO2 máximo desse indivíduo, desse seu aluno, ok? E o último passo, a gente vai converter o VO2 em dispêndio energético. Para isso eu preciso do VO2 absoluto. Então, no 10º passo, calcular o dispêndio energético da atividade, eu tenho que saber o VO2 absoluto de cada intensidade. Eu conhecendo o VO2 absoluto de cada intensidade, eu vou usar a relação 1 litro de oxigênio consumido gasta o equivalente a 5 kcal. E aí eu vou fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho que, na atividade de carga aqui, de 36, ele gasta, na atividade máxima, né, ele gasta 4,89 litros por minuto, eu vou multiplicar por 5 e vou encontrar qual que é o dispêndio energético da atividade em quilocaloria por minuto. Então eu vou fazer isso para todas as intensidades e vou encontrar o dispêndio energético para aquela zona de intensidade em quilocaloria minuto. E aí eu tendo esse valor, eu posso passar para o nutricionista, eu posso passar para o cliente. É sempre uma curiosidade do aluno conhecer, né, qual que é o dispêndio energético. Essa é uma das maneiras de fazer. Existem outras maneiras também, mas eu posso falar quando a gente for especificar a prescrição de treino. A gente pode fazer por METs, a gente tem equações matemáticas que calculam quando eu sei a quantidade de METs da atividade. Então a gente tem outras maneiras de fazer. Lembrando que esses cálculos são para atividades contínuas. Essas equações são para atividades contínuas. Não valem para atividades intermitentes. Então são atividades contínuas em estado estável. Essas equações elas tendem a funcionar melhor. Existe uma outra observação também que eu vou comentar quando eu for falar de prescrição, que é a questão da troca da velocidade da equação de corrida para caminhada, e essa exigência do Colégio Americano aqui de observar a velocidades abaixo de 134 metros por minuto, mas a gente vai falar isso em outro momento, tá bom? Então por isso, por hoje é isso, e a gente volta a se encontrar em outro momento. Abraços!